escolha é uma escolha certa. A filosofia de Kierkegaard, 2 anos atrás. O vídeo do Ludo Viajante. Faz muito tempo que eu não vejo um vídeo do Ludo. Nossa, ele também não posta há bastante tempo também, né? Mas com certeza faz mais de um ano que eu não vejo um vídeo do Ludo. Você já se viu numa situação que decidir parece impossível? Tem esse livro que eu gosto muito, Existencialismo e Humanismo. Nele, Sartre conta a história real de um aluno que se viu paralisado diante de uma decisão difícil. Em meio à Segunda Guerra Mundial, esse rapaz descobre que perdeu o pai e o irmão. Eles partiram para combater os nazistas e não voltaram. Daí ele aborda Sartre e diz: "Professor, por mais doido que pareça, isso me deu vontade de me alistar. Eu quero ajudar a combater o exército de Hitler." Sartre disse: "Certo, e qual é a dúvida? Você tem medo?" "Não, eu nunca senti tanta coragem. O problema é minha mãe. Se eu vou pra guerra e não volto, ela fica só. Por outro lado, se eu não vou, eu me sinto um covarde. E agora, qual a escolha certa? Lutar pela nação ou ficar em casa cuidando dela?" Sartre encarou o menino e disse: "Não existe escolha certa. Pergunte a um patriota e ele dirá que arriscar sua vida é heroísmo. Pergunte à sua mãe e ela dirá que é uma loucura. Pergunte a 1000 pessoas e você terá 1000 respostas. Sendo assim, eu só posso te dar um conselho. Escolha e viva com isso. Porque se existe um sinal do que deve ser feito, você não vai encontrar no mundo, e sim dentro de você." Era melhor ter dito as duas estão certas, né? Ao invés de dizer que nenhuma tá certa. Eu não sei o que vocês acham dessa resposta, mas convenhamos, Sartre tem um ponto. Quando o assunto são decisões difíceis, ninguém pode escolher por você. A real é que a gente vive num mundo de muita incerteza, e quem paga o preço é a nossa saúde mental. Por exemplo, vestibular. Com 17 anos, a sociedade espera que você saiba escolher uma profissão. Cara, com essa idade eu não sabia nem escolher roupa. A escola é violenta, tinha muito assalto, eu achava que parecia o Neo da Matrix e ia me proteger. Protegeu. Minha virgindade. Mas sério, nosso sistema de educação falhou. Calma aí. Eu não me refiro só a eles. Nós fazemos parte de uma geração que não aprendeu a escolher. De novo, Eu não sei exatamente se. que não aprendeu a escolher. Eu não sei se exatamente é uma parte da geração. Primeiro é analisado um assunto antropológico, de que 17 anos é um tempo insuficiente para que todos nós escolhamos uma profissão para nós seguirmos. Logo depois, ele assimila que isso faz parte da nossa geração, o que é um falso cognato, porque se isso é algo humano, logo não é parte dessa geração, é de todas as gerações que se encararam enquanto profissão. E essa geração, por si só, é a que não sabe escolher? Ou nós estamos sempre sem saber escolher? Essa pergunta, ela é genuína. Dado outro fato, nós temos uma educação que falhou. A educação da República, enquanto um todo, ela é fajuta. Do Império, também. O Império, infelizmente, ele tinha um dos seus grandes flancos, né, abertos, era a baixa taxa de educação brasileira. Mas aí era porque a estruturação de escola, né, sempre foi um problema lá para os anos do século XVIII. Não vem ao caso. O que vem ao caso é que, poxa, a profissão em exercício e a educação são coisas diferentes. O Cards Against Education, ele fala muito bem que a proporcionalidade de educação e empregabilismo não é necessariamente próxima. Não é tão próxima assim. Muito fácil de nós terminarmos sendo o que o brasileiro é, em média, um autônomo. O Brasil é composto de tipo 3/5 de autônomos. Então, com escolaridade ou não, a cultura brasileira já está bem entremeada nessa coisa de você ter o seu próprio negócio, né? Escolher. De novo, não me refiro só a eles. Tanto que no Brasil, de cada 10 formados, só 52% dos formados em 2020 estão desempregados. 2 seguem na área. A maioria descobre que não quer trabalhar com aquilo. Ou pior, não acha emprego. Isso nos dá... Isso é só do Brasil? A gente não vai exigir do vídeo do rapaz, porque isso aqui claramente é apenas uma introdução. Desculpa aí. Mas o que eu ia dizer? Sim. Isso claramente também é um resultado
da inflação dos canudos, né? Inflação dos canudos, eu acho que foi esse um termo que usaram, assim. Porque, tipo, hoje pra faculdade, você estar presente e o professor já dá 10. É patético. O Brasil é um dos que mais forma pessoas, estudantes, né? Que mais forma estudantes e que menos emprega. Por quê? Isso é claramente o resultado de uma escola fajuta, pobre, sem reconhecimento. Pobre, isso que eu digo de riqueza intelectual, né? Pobre, que não tem fundamento. E que quando você não tem fundamento, o que é que você tem? Você tem que botar prato na mesa, do mesmo jeito, né? O cara, quando vai tentar empregar alguém, ele vai empregar alguém que tem a mesma qualidade que você. E se você tem uma qualidade abaixo de um servidor da Gâmbia, ele prefere exercício do da Gâmbia. Porque o da Gâmbia, ele além de ter o mesmo nível que você, ele é mais barato. Então é uma questão que a gente está sofrendo por decisões políticas ao longo desses 20 anos do século XX. 25 anos, né? Leva a questão como fazer boas escolhas. Que a gente vive num sistema corrupto e injusto não é segredo, Isso. mas será que tem como navegar por esse caos com mais clareza? Hoje eu vim aqui mostrar, através da filosofia, que tem sim. Para isso eu vou analisar o pensamento de Sartre, um ateu, versus de Kierkegaard, um cristão. Ambos têm opiniões bem fortes sobre esse tema e eu desafio você a ouvi-las sem que a sua mente exploda. Novo complexo de... Eu acho que muitos aqui já sabem, né, que eu detesto o Sartre. Tem só duas coisas do Sartre que eu gosto, assim, né? E uma delas, e outra, a terceira, eu pensei que ele tinha feito uma mitada, eu fui ler o que de fato ele estava dizendo e era terrível. Né? O homem está condenado a ser livre. Eu pensei que, poxa, que interessante essa frase, eu vou ler o que é que ele quer dizer com isso, né? E não era nada a ver do que eu pensei que ele estava falando, era uma outra parada totalmente abjeta. É interessante como a gente vê um... Aí, ó. O que o Sartre comentava sobre estar condenado a ser livre, talvez ele parafraseie aqui, né? É mais uma questão de que nós não podemos nos restringir às dogmáticas impostas pela sociedade. Ah, que lindo! Família, amizade, compartilhação de bens, assim, não, cara, tudo que ele falou não era nada perto do que eu pensei, pô. Eu pensei que era tipo, caramba, não importa qual repressão nós soframos enquanto sociedade, sempre nós estaremos condenados a ser livres. É um pensamento agorista que eu tenho de que, tipo, não importa o meu posicionamento agorista, eu tenho convicção de que daqui a alguns anos o agorismo vai reinar, sabe? Vai ser superior a qualquer modelo opressivo, involuntarista que nós vivemos em sociedade aqui. Eu pensei que era uma parada dessa, não tem nada a ver. É interessante como a gente vê um passarinho e pensa, esse bicho é livre, ele pode voar. Mas de um ponto de vista filosófico, cabe a questão... Não tá conseguindo fazer exclamação Pix? Tem algum problema aí? Ouve, por favor. Será que é livre mesmo? Sartre diria que não. Ele diria que você, mesmo sem asas, é muito mais independente. Vejamos o exemplo do cuco. Esse bicho mal nasce e já tem sede de violência. Olha só, ele empurra os irmãozinhos pra fora do ninho. Por que ele faz isso? Ora, claramente porque ele não tem pena. Desculpa, porque ele é um impostor. Mamãe cuco, muito esperta, não quer saber de criar filho, então ela bota o ovo no ninho de outra espécie e deixa pra eles criarem. O problema é que esse parasita cresce, fica maior que os pais, e ele se recusa a dividir alimento. Ou seja, passarinho, que som é esse? Down, 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 down. Down, 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 down. Som de homicídio doloso. É fácil pro ser humano olhar essa cena e querer julgar. Ave Maria, filhote de pombagira, vai tomar no cuco. Calma, dona Irene. Como diria o meu pai ao descobrir que o Neymar queria dedicar os gols da Copa pro Bolsonaro, não adianta julgar, esse animal não tem consciência. O cuco apenas segue o instinto, que por sua vez foi talhado pela seleção natural. Cuquinhos maléficos tinham mais chance de sobreviver, logo passavam seus genes pra frente. Cuquinhos bondosos pereciam, e assim a violência virou parte da essência dessa espécie. Ou seja, eis a diferença existencial entre animal pássaro e animal humano. O primeiro já nasce com uma essência definida, atrelado ao instinto. Já o segundo não está preso a nenhuma natureza fixa. Através de conceitos como bem, mal, amor, justiça, o animal humano pode decidir o que vai ser. Se estiver infeliz, pode até decidir deixar de ser. Nesse sentido, você é mais livre que um pássaro, porque através de escolhas conscientes, você define a sua essência. É bem verdade que fatores sociais influenciam
você define a sua essência. Daí que vem a máxima da filosofia existencialista. A existência precede a essência, que é totalmente anti-religioso, né? Ao escrever isso, Sartre destaca a diferença fundamental entre humanos e outros animais. O ser humano primeiro existe, depois se define. Isso é, o sentido da vida, a essência. Não é um dos dados da natureza, precisa-se criá-lo. Aí aquela questão de que a essência humanista, ela é procedente da existência. O problema é de que a existência sartreana, ela não é encabida a material. E o que isso quer dizer? Enquanto você se prende a valores definitivos de que você autoimpôs, o que eu entendi da filosofia de Sartre é que você, enquanto ser humano, só é ser humano se você se reconhece. E isso é algo terrível, sabe? Isso claramente é feio. Feio, mal, ruim. De você dizer que enquanto ser humano você precisa realizar, emancipar-se e assim ser essencialmente um ser humano por você ter feito de si a existência. O que é totalmente errado a preconizantes anteriores do que é ser humano para mim. E valores naturais. Infelizmente. A gente pode discutir sobre isso posteriormente, mas aqui nesse momento está falando sobre o ser humano ser mais livre ou não do que um animal. Porque o animal, ele não tem escolhas. Sendo que aí é que tá. O ser humano está condenado a ser livre porque ele tem livre-arbítrio? O livre-arbítrio é um resultado essencial do ser humano ou é um resultado existencial do ser humano? Essa discussão também deveria estar aqui. E nas minhas filosofias budistas não existe liberdade. Não existe livre-arbítrio, essas coisas assim. Não existe de tipo, isso está errado. Não. Nós nunca entramos nesse assunto, sabe? Existe um elefante rosa na sala, figurativamente. Nunca tem um elefante rosa de fato na sala. É só uma expressão, certo? Pronto, é a liberdade de expressão, não, desculpa. O livre-arbítrio é uma parada que a gente nunca pensou assim, o que é isso aí? Nem ideia do que é. Porque tudo é em torno valores kármicos, dármicos, e barabim, barabum, assim, autoteste, reflexão, talidade, nada que envolva esses pensamentos europeus. É bem verdade que fatores sociais influenciam esse processo. Por exemplo, uma pessoa criada no... O problema não é o fator social influenciar. O problema é o fator social ser elemental, ser indissociável. Que esse é o ponto do Sartre. Um ambiente violento tem mais chance de desenvolver uma essência violenta ou traumatizada. Ainda assim, Sartre argumenta, nada disso implica em determinismo. Por exemplo, eu tenho uma prima... Olha aí, eu vou falar agora sobre livre-arbítrio e determinismo, que na verdade o Sartre está falando o oposto, está falando que nós somos livres de livre-arbítrio. O oposto é determinismo, não sei porque que ele falou sobre isso. Que é filha de pastor, mas nem por isso virou religiosa. Pelo contrário, aos 15 anos se assumiu lésbica e ateia. Eu lembro de uma vez, no Natal, eu perguntei, mamãe, por que a Eva não tem cabelo? Eu era criança, não sabia. Daí ela, então filhinho, é que a sua prima fez uma escolha, e a gente precisa respeitar. Ela escolheu queimar no fogo do inferno. Aqui já podemos observar o nosso dilema sobre uma nova luz. Por que escolher é difícil? Porque a cada decisão você define sua essência, e de um ponto de vista existencial, essa é uma responsabilidade tremenda. Sartre escreve, o ser humano está condenado a ser livre. Perceba que ele não usa esse termo à toa. Opa, conseguiu. Lost mandou R$15. Finalmente Lost. Na verdade, não sei se foi o Lost. Né? Marcelo Valemelo mandou R$3. Marcelo, você mandou Genshin Impact de novo, cara. Kirari mandou R$15. Relaxa, obrigado, Igor. Gente. Esse de Warhammer é curto. Muito obrigado, gente. Gente, eu posso mandar o valor do react do vídeo pelo superchat? Então, não tá conseguindo ainda? Acabou de ter 3, né? Prum! Muito obrigado a todos que doaram. Condenado. Ele está sugerindo que nossa existência é um paradoxo. O ser humano é prisioneiro da sua própria liberdade, porque ao existir, ele não tem escolha, a não ser escolher. A passagem do tempo reforça esse dilema, afinal o animal humano é o único que sabe que vai morrer. Essa consciência... Vamos lá.
O ser humano está condenado a ser livre. Trecho completo. Será que eu acho? É difícil aqui, né? Mas eu queria ter na íntegra o que é que ele falou. Porque era muito feio, sabe? Era muito ateuzinho, revolucionarinho. Ah, Igor, você tá desmerecendo. Tô, Sartre eu desmereço mesmo. Você conhece o cara? Sartre é pra desmerecer com facilidade. Existem muitos ateus com hombridade pra falar do que pensam. Mas o Sartre não. O Sartre, pra mim, se eu pudesse, eu até desdenhava mais ainda. Eu tô sendo aberto aqui pro comentário dele. Eu concordei com pontos que ele trouxe. Realmente, gente, não tô achando aqui o trecho rápido pra falar sobre. Mas entenda uma coisa aqui que eu já conflita bastante com a filosofia budista. Ó, Pra liberdade. filosofia budista, né? Que é soteriologia budista. Porque existir, ele não tem escolha, a não ser escolher. A passagem do tempo reforça esse dilema. Afinal, o animal humano é o único que sabe que vai morrer. Essa consciência nos acompanha por toda a vida, mesmo O animal humano é o único que sabe que vai morrer. Eu não vou me estender aqui nesse pensamento, tá? Mas eu queria muito que vocês entendessem de que é uma coisa muito, muito presente no budismo, tá? Uma coisa muito presente no budismo que eu recomendo demais esse livro aqui, ó. Recomendo muito esse livro aqui. Eu sei que Sogyal é zoado, mas esse livro aqui é anterior. Ele só condensou os pensamentos, blá blá blá. Não importa não, tá, gente? Por favor. Isso aqui, a questão de morte e viver no budismo, ele é uma coisa interessante. Porque o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. Mas o que é morrer? É deixar de existir o que é existir. É essa materialidade, essa carne aqui. Pois quando você apaga, você não desmaterializa. Isso não acontece com você. De forma alguma. Você realmente acha que quando a pessoa morre, ela é Thanos, né? Não, não é isso. A única certeza que o ser humano tem é que vive, e não que vai morrer. Animais, talvez, a gente pode entrar nessa discussão, talvez animais não saibam que estão vivos. O ser humano sabe que está vivo. O ser humano projeta que existe um não vivo, um além de não viver. Esse é o ponto do ser humano. Não que ele sabe que a morte existe, mas sim que a projeção implica dizer que ao que ele tem contato com a humanidade, há de ser afirmado de que, poxa, isso aqui é limitado. Essa presença, que aqui hoje está presente em mim, é limitada. Dadas deduções de que pessoas morrem, pessoas deixam de estar aqui comigo, eu também passarei por isso. É uma questão simples. O que é que você precisa fazer para estar vivo? Você voluntariamente, enquanto ser humano, você não consegue palpitar o seu coração, ele faz automático. Pneumaticamente também os seus pulmões estão funcionando, né? Ventilando. Que aí você também pode, voluntariamente, né? Mas ele é semi, né? Beleza. Mas você precisa de água, precisa de comida. Não, por exemplo, agora eu não estou bebendo. Deixei de estar vivo? Preciso estar respirando. Eu não estou respirando. Eu deixei de estar vivo agora porque eu não estou respirando. Mas entende que todas essas afirmações que estão implicando de alguém estar vivo ou não é num período assim, não, você tem que se alimentar, tem que comer, tem que beber água, tem que sei lá o quê, que aí sim você é um ser... É uma projeção. É um length, né? É uma ponte de vida. Então, tipo, o ser humano ele nunca se vê em finalidade, mas sim em projeto. Então, é o único que sabe que vai morrer. Não. É diferente. Porque morrer, ninguém sabe o que é. Como é que você vai dizer que você sabe o que vai morrer se você não sabe o que é morrer? quando a gente não percebe. Então, quando você se depara com a decisão difícil e diz para si mesmo, não vou escolher, não consigo, você já tá escolhendo. Sim, a escolha de não escolher é uma escolha. Você escolheu ficar parado.
Uma parte fundamental da sua consciência sabe disso, e é daí que surge um sentimento traiçoeiro. Angústia existencial. A sensação de que o tempo está escorrendo pelas mãos e você está jogando a sua vida no lixo. Antes de prosseguir, eu queria abrir um parênteses. Um desabafo mesmo. Eu, Thiago, sem roteiro. 2 coisas me inspiraram a criar esse vídeo. A primeira foi esse livrinho, Ser Livre com Sartre. Se você curte refletir sobre a existência, não tem erro, você vai amar. Vou deixar o link na descrição. Quando clicam, ajuda o canal. Então, obrigado. Não vou duvidar do rapaz. Pode ser um bom livro, tá? Mas é porque eu acho o Sartre um ser catavérico. A segunda inspiração foi um sentimento difícil de explicar. Não sei se faz sentido, mas às vezes eu me sinto descolado da realidade. Não de um jeito legal, tipo, sou diferente. De um jeito esgotante. São muitas escolhas, caminhos e me falta energia. Nem sempre foi assim. Começou depois que eu perdi uma pessoa, abruptamente. Hoje eu sei lidar melhor, mas no início foi terrível. Eu caí numa espiral de luto, perdi a vontade de fazer tudo, até sair da cama. O ser humano não é o único animal que adora, tá? Adorar, né? De você ter um rito de adoração. Não é. Já é comprovado até. E tá aí uma coisa aterrorizante, porque o ser humano já nasce se movimentando. É nosso impulso mais básico, agir. O que acontece quando seu corpo para? Quando a sua mente é invadida por tanta apatia que existir perde o sentido. Muita coisa pode levar a esse estado. Muito bom. Muito bom. Esse é o ponto, né, do budismo, né? O não ser. De você ir contra. É ser contra-intuitivo, né? De você ter uma natureza que é acima da ação. Pra mim foi uma perda, mas às vezes basta reparar no mundo. Injustiça, morte, incerteza. Se você começa a pensar demais, você corre o risco de achar que tá à mercê do caos e nenhuma escolha importa. Hoje eu sei que isso não é verdade. Escolhas importam, especialmente as pequenas. Se alimentar, pentear os cabelos, evitar gente tóxica. Se você for honesto consigo mesmo, você vai notar que se abraçar é uma escolha. Não vai consertar sua vida do dia pra noite, mas se hoje, somente hoje, você escolher se priorizar, cara, que incrível. Às vezes é só o que falta, a decisão de ouvir suas dores e se colocar em primeiro lugar. Coisa linda. Claro, fazer isso não é fácil. Inclusive, me irrita quando alguém diz, pra melhorar basta querer. Nossa, como não pensei nisso antes? Oh my God. Não é isso que eu tô sugerindo. Pelo contrário, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi a ideia de que decidir não é O cara comprou um coçador pra gatinha dele, pô. Eu acho que ele gosta da gatinha dele. fácil, mesmo quando a melhor escolha é óbvia. Só que assim, a filosofia pode ajudar a quebrar esse ciclo. Eu sou testemunha. E agora eu vou tentar demonstrar isso. Eu tenho outro gato ali. Nossa, parei na hora, hein? O que você tá querendo insinuar com isso, hein, Matheus Andrade? Eu não tenho 40 anos não, tá? Minha cara aqui pode até ter, mas eu não tenho não. Kierkegaard foi um filósofo cristão que se apaixonou por Regine, moça meiga e inteligente. Eles namoraram, noivaram, tava tudo certo para se casar. Até que Kierkegaard decidiu terminar. Assim, do nada, deixou a moça arrasada. Anos depois, ele escreve uma carta explicando que fez isso porque não se achava bom o suficiente. Kierkegaard pensava demais nas coisas. Ele deu um jeito de se convencer que a sua noiva, tão doce, merecia alguém melhor. Regine acabou se casando com outro homem. Kiki, afogado em remorso, nunca mais amou ninguém. Passou o resto da vida tentando responder a questão: por que escolhemos errado? O resultado foi um livro brutal, daqueles que te dão um tapa na cara. Eita, Dark Souls, meu amigo. Muito obrigado pela sua contribuição, Soulsana. Espero que seja Dark Souls 1, pelo menos esse eu joguei. Só um pedido aqui, por favor. Onde é que tá meu relógio? Onde é que tá? Nossa, será que tá? Eu não acredito que eu deixei meu... Não. Gente, não pensem nada de errado. É porque meu corpo está doendo muito por causa da academia. Eu tinha deixado no bolso traseiro. Macacos me mordam. Muito obrigado, viu? Se for sobre Dark Souls 2, eu só espero que não tenha spoiler. E, gente,
Está quase, hein, chegando no Solo Leveling. Eu sei, gente, eu sei. Eu já falei isso, eu sei que tá no meio da regra. VH, você que tá há muito tempo sem corte, aí, ó, você agora vai fazer um corte agora. Esse aqui é exclusivamente pra quem tá na live. Gente, eu sei que Solo Leveling não parece muita coisa da End, né? E a gente teve meio que uma conversa dessas na última live da Ghibli Mononoke Hime. Tá na hora da gente fazer uma parada mais nossa mesmo, de botar meta pra gente assistir filme undergroundão, assim, uma coisa que pode ser nosso público, né? Vamos procurar. Filmes de animação incríveis, talvez, né? Vamos financiar aqui, ver se dá certo. Uma caixa misteriosa com vários filmes bons pra serem assistidos. Não sei como é que a gente pode fazer essa dinâmica pra que as coisas se expandam, né? Mas é porque, vamos assistir o filme Brambaridumbum, filme húngaro. Ninguém vai pagar porque ninguém sabe se é bom, né? A gente tem que fazer de outra forma. Cara, de remorso, nunca mais amou ninguém. Passou o resto da vida tentando responder a questão: por que escolhemos errado? O resultado foi um livro brutal, daqueles que te dão um tapa na cara. Brutal! Sobrou nada pro Beta! Ele escreve: escolha isso ou aquilo, você vai se arrepender. Ame, não ame, chore, não chore, se enforque ou não, dá na mesma. Você vai se arrepender de qualquer forma. Parece pessimista, algo que você leria no Tumblr da Vandinha, mas na verdade é o oposto. Kiki tá fazendo uma provocação sobre o sentido da vida. Isso fica mais claro no livro, aliás, recomendo. Mas resumindo a ideia, enquanto a gente escolher esperando felicidade, seremos infelizes. Completamente verdade. A minha escolha, ela é um desejo projetado de minha perspectiva. Se essa projeção não se concebe, você fica triste. Isso é evidente, Às vezes dói. Você sabe que isso está acontecendo porque você que se colocou naquele lugar. Mas machuca do mesmo jeito, né? É normal, gente. Porque veja bem. Poxa, a decisão de você... muitos aqui não namoram, né? Quando eu era crianção, bota aí adolescência, eu pensei que, quando eu namorar vai ser maravilhoso. Tô só esperando aqui a gótica rabuda, né? Nossa, uau, um dia vai aparecer. Aí, lá nos Cafundés de São Paulo, né? Nossa, estou esperando o meu nerdinho, né? Óbvio que não existe, né? Não existe. Tem muita gente que eu vejo no Alexandre, que o Alexandre tem um público maior, logo aparecem mais pessoas, de que na espera de um grande romance, essa pessoa vai ter uma vida boa. Nossa, sei lá o que, a minha vida, eu não pego ninguém, isso é um saco. Poxa, como assim se você pegasse alguém, a sua vida estaria boa agora, tá ligado? Qual é o ponto? Você realmente acha que vai ter a pessoa que vai lamber o seu corpo por completo? Você vai chegar em casa, ela vai fazer todas as coisas que você quiser, ela vai te escutar como um oráculo, ela vai beijar o seu pé. Essa pessoa que você quer se relacionar, ela vai ser basicamente uma extensão dos seus desejos e não um ser humano? É isso? Pois bem, cara, entenda uma coisa, o namoro também vai te exigir várias coisas, né? Exige limitações, você sabe que isso não vai ser um mar de rosas. E é importante que seja, porque assim se dá um verdadeiro amor, né? Com sacrifícios. Não podemos esperar o idílico namoro, porque o idílico namoro não existe, nem você é. Por que você exige que alguém seja idílico se você não é esse, né? Bem, crescemos com a ilusão de que boas decisões são sinônimo de vida fácil. Esse discurso Isso. Vou morar na Inglaterra. Não aguento mais o Bostil. Pisa na Inglaterra, toma um tiro. Nunca fui assaltado morando em Macaíba. Mas aí quando eu vou pra Londres, eu tomo um tiro. Meu amigo. Ninguém disse que uma boa escolha seria resultado de uma boa felicidade. Ninguém disse, pô. É uma probabilística. É uma probabilidade. Acontece, né? Reforçado pela nossa cultura materialista. Escolha o melhor parceiro, faculdade, profissão e você será feliz. A realidade, obviamente, é muito mais complexa. Toda grande escolha envolve um grau de sofrimento. Toda grande escolha envolve um grau de sofrimento. Você já viu? Eu não sei se vocês aqui perceberam um comentário semiótico. Mas tem uma coisa bem grande aqui. Tem uma coisa bem grande aqui que causa bastante sofrimento.
O melhor relacionamento ainda vai ter brigas. A melhor faculdade, matérias chatas. O melhor emprego, um gerente que não cala a boca sobre seu novo hobby. Foda-se seu drone, Patrício. 7 mil num troço que não aguenta subir por 3 minutos. Minha namorada tem isso de graça, todo dia. Oi? Quase todo dia. 2 vezes por semana. Enfim, quando escolhemos esperando felicidade, fica mais fácil se frustrar com os altos e baixos da vida. Esse é um solo fértil para o arrependimento. A solução, segundo o Kiki, é uma só. Esqueça a felicidade, busque significado. Isso. Kierkegaard, eu já critiquei o Kierkegaard quando era mais novo, eu pensei que o Kierkegaard era um larpeiro. Mas depois que o TH pediu pra eu dar um sacode aí, né? Ô, Igor, acorda e tal, eu realmente dei mais valor pro Kierkegaard. Acho que 2021, 2022 eu dei uma lida de novo nele. É bom mesmo. Vejamos um exemplo prático. Faustinho vai à praça faminto e se depara com 2 lanchonetes. A Dolphin vende o melhor hambúrguer da cidade. É bem Epifania, né? Esse canal, bem Epifania com um quadro em branco. Só que ao contrário da Epifania e do quadro em branco, esse cara é honesto. Tá, o Ludo Viajante é honesto. Mas a batata é mediana. A Bumbum Fries não vende lanche, mas a batata é divina. Ambas estão com promoção, só que Faustinho só tem 10 pilas. Indeciso, ele vai na que tem menos fila. Quando tá prestes a morder seu lanche, porém, ele ouve um burburinho. Nossa, mamãe, essas são as melhores fritas que eu já comi na vida. Verdade, amor. Que delícia. Adoro quando você pede do bumbum. Concordo, elas são tão douradas. Me lembro quando eu pedi a vovó em casamento. Naquela noite ela me ensinou que era Golden Shower. Faustinho olha pro seu cheeseburger, tá bonito até, mas ele repara naquelas batatas tristes, murchas, mais derrubadas que as redes sociais do Monark. De repente vem a dúvida, será que eu escolhi certo? É fácil pensar isso, porque essa foi uma decisão sem significado. Vejamos como mudá-la. Enquanto esperava na fila, Faustinho viu uma notícia. O dono da Dolphin está sendo investigado por financiar grupos antissemitas. Na TV, o empresário negou e pediu para pararem de incomodar, porque ele está ocupado projetando seu novo mascote, o Adolfinho. Eu não vi essa chegando. Eu não vi essa do Adolfinho. De repente, Faustinho perde o apetite. Ele pensa, não vou dar minha grana pra esse otário. Sabe de uma coisa? Hoje eu vou de bumbum. Isso garante que ele não vai se arrepender? Não. Inclusive, assim que ele senta, surge uma voz. Nossa, mamãe, esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Pedra brinde, uau! Um Funko Pop do Charlie Chaplin. É, o Charlie Chaplin mesmo. Mas pelo menos agora Faustinho tem um porquê que sustenta sua escolha. Uma razão baseada não só em prazer, mas no que ele acha certo. A decisão ganhou significado porque passou a refletir os valores de Faustinho. O problema de escolher por felicidade... Eu não vou fazer piada. Eu sei, gente, eu sei que alguns de vocês queriam aquela piada corrosiva, né? Tipo, o Faustinho está errado, ele deveria ter ido pra lá pra até financiar esse cara. Eu sei que alguns gostariam que eu fizesse essa piada, mas eu não posso brincar com isso, porque, infelizmente, o que tem de coiote esperando qualquer vacilo jocoso meu não está escrito. Felicidade é que a gente sempre sai perdendo. Ao escolher o prazer do lanche, Faustinho perde o da batata. Ao escolher o da batata, ele perde o do lanche. É difícil comparar as opções, porque cada uma traz um prazer diferente, e isso vale para qualquer decisão. Devo me casar ou ficar solteiro? Morar sozinho ou com os meus pais? Me declarar para aquela pessoa ou continuar reagindo a tudo que ela possa com foguinho? Ninguém sabe. Parafraseando meu filme favorito, uma coisa pode... Aí, eu queria que esse filme fosse financiado na End. Não ironicamente, eu já falei aqui, né? Fiz todo aquele negócio... A gente fez um search em conjunto aqui pra achar o filme, Mr. Nobody. Achamos. Eu queria muito ver aqui na End. Aí pagaram um filme de Senhor Nobody e não o Mr. Nobody. Eu perdi tudo. Poderia ser qualquer outra coisa e teria o mesmo significado. Ao aceitar essa realidade, podemos enxergar nossas escolhas por uma nova perspectiva. O Kierkegaard fala muito melhor sobre a pressão social das escolhas, né? Justamente a grama do vizinho ser mais verde é por um vetor de inveja, por um vetor de brio, por um vetor de idilicidade, que você não tem a vida idílica. E essa pessoa, supostamente por ter uma coisa que é mais visualmente atrativa, tem. Esses karmas, os sociais, você tem que lidar à torta direita. Qualquer coisa da sua vida você vai sofrer. Ponto. Porque a vida é isso. A vida é do cá. A vida sansárica, tá? Desculpa aí. A vida sansárica é essa.
Não importa o que você faça, você sempre vai olhar pro vizinho, meu amigo. Poxa, bicho, é o mais comum do mundo. Esse é você, um primata condenado a ser livre e por isso vive em constante ansiedade. Um cuquinho vem ao mundo com a essência definida, logo não precisa responder por seus instintos assassinos. Você, por outro lado, precisa justificar suas ações, pro mundo e sobretudo para si mesmo. É a isso que Sartre se refere, o ser humano está condenado a ser livre. É a isso que Kierkegaard se refere. Escolha ou não escolha, você vai se arrepender. Esses pensadores, tão opostos, ateu, cristão, estão dizendo a mesma coisa. Não existe escolha certa ou errada, pelo menos não objetivamente. O que Tem uma escolha que o Sartre tomou que eu acho que tá errada, assim. Tem uma escolha que ele tomou que eu acho que tá bem errada, né? Envolve PDF. Não sei se vocês conhecem o termo PDF. Porque naquela época dele, PDF era uma coisa um pouco mais difícil de ter na internet, né? Era outro PDF que ele usava. Não sei se vocês sabem disso, assim. O Sartre é um cara que tomou uma escolha meio zoada. que existe é você e seus valores, sendo que esses estão sujeitos à mudança. Em outras palavras, diante da dúvida, devemos esquecer o que parece melhor ou mais fácil e focar naquilo que faz sentido agora, no presente. Para isso você precisa se conhecer, porque o que faz sentido para uma pessoa não faz para outra. Se duvida, joga o introvertido na balada e observa. O Sartre inocentou o Pediri? Quem defende a figura sartreana, sim, com certeza. Aqui, o caso aqui, o rapaz, ele não tá de forma alguma entrando no discursador, né? Ele tá falando só do discurso. De se conhecer. Escolhendo. Porque quando você escolhe e acerta, você aprende. Quando erra, você aprende em dobro. Nossa paralisia vem da falsa noção de que se a gente fizer uma má escolha, estaremos arruinados. Isso não é verdade. A não ser que você seja o Tite e escolha jogar no ataque faltando 4 minutos de jogo, entregando a vitória para um país tão pequeno que quando o habitante peida, o outro tem que se mudar para o oceano. Aí talvez seja verdade. Mas no geral, há espaço para... A escolha não foi do... Ok, de fato o Tite, né, botou o Fred. Mas aí o Tite saberia que o Fred perderia para um cara na corrida que tá a 115 minutos em campo. O Fred perdeu na corrida para um cara que tá 115 minutos em campo. Vocês entenderam isso? O Fred entrou em campo, ficou 2 minutos e tinha um cara que tava 115. Os dois deram a carreira num tiro curto. O que tá 115 ganhou. Fred! Para experimentar. Até porque mesmo as decisões mais pensadas ainda estão sujeitas a fatores que não controlamos. Ou seja, a cobrança para escolher o melhor sempre não é só injusta, é ilusória. Ninguém tem tanto controle sobre a vida. Toma. Ao buscar significado, em vez de felicidade, nossas escolhas viram um mecanismo de autoconhecimento. Eu escolho o que faz sentido para mim agora, de acordo com os meus valores. E caso dê tudo errado, eu aprendo, atualizo meus valores e escolho de novo. O processo para tomar decisões difíceis começa então pela escolha mais fácil. Assumir a responsabilidade pela nossa vida. Isso inclui ser mais gentil consigo mesmo. Afinal, se fomos condenados à liberdade, não tem por que aumentar essa pena com autocobrança. Ninguém é perfeito, a gente está aqui para aprender. Se existe escolha errada, e agora quem está dizendo sou eu, não é nenhum filósofo, é ficar parado, achando que você pode não escolher. Mas é uma escolha. Mas você sabe que isso é uma escolha. A escolha de não se mover é uma escolha, logo é uma escolha errada, mas se não existe nenhuma escolha errada... Mas você falou durante seu vídeo que... Aí é que entra na questão sobre paradoxos. Que ele mesmo comentou, né? Condenado a estar livre, né? Que é paradoxal. Mas aí entra E por falar em escolhas, se você chegou até aqui, você deve curtir filosofia, certo? Que tal participar de um espaço pra gente trocar ideia e aprender junto? Tô falando do Discord do Ludo Viajante, em especial as salas secretas para apoiadores. Toda semana eu entro pra responder perguntas, fazer lives e compartilhar... Peraí. Trocar ideia e aprender junto. Tô falando do Discord do Ludo Viajante, em especial as salas secretas para apoiadores. Toda semana eu entro pra responder perguntas. Hobby como um artista. Esse livro deve ser bom hoje para discussão de IA, né? Porque esse livro aqui foi feito há 2 anos atrás. Pelo menos o cara mostrou essa foto há 2 anos atrás. Né? Desenhe a arte que você quer. Comece o negócio que quer gerir. Toque a música que quer ouvir. Escreva os livros que quer ler. Crie os produtos que quer usar. Faça o trabalho que você quer ver pronto.
Quero ver se esse livro tem algum take sobre IA ou não, né? Porque roube como artista, né? Se as pessoas dizem que IA é roubo... Responder perguntas, fazer lives e compartilhar material de estudo. Para acessar, é só entrar no meu Apoia-se. Custa R$3. Eu peço essa ajuda porque eu dependo dela para continuar fazendo vídeos. Para saber mais, é só clicar aqui na tela. É isso, Ludo Viajante. Bom vídeo. O cara é meigo, gente. Vamos ser honestos. Todos nós precisamos ser honestos aqui. O cara é honesto, né? Ele não tira onda com nada errado. Tirando o Tite aqui que, tipo, seu Tite, que o Tite é um otário, kkk. Beleza. Né? Só pra tirar onda. E essa onda dá pra tirar, né? Mas comparado aos outros que ele parece, né? Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum.